praticamente todos os países, tirando o Japão e tirando o Reino Unido, todos os demais países, inclusive 2 estados americanos, entendem que é relação de emprego. Perfeito. O Reino Unido disse que é uma situação intermediária, mas que tem que dar para esse trabalhador direitos dessa situação intermediária. O Japão depende do tipo de vinculação, mas todos os demais analisados, França, Espanha, Itália, Uruguai, Argentina, todos têm decisões de tribunais no sentido de reconhecer a vinculação. Portugal, etc. Por um lado, é interessante ver que quem está dando esse direcionamento é o judiciário. Perfeito. E não o legislativo. Ou seja, o legislativo não está acompanhando a evolução. Ele não está conseguindo ser ágil o suficiente para editar lei nesse sentido. Nos Estados Unidos, houve, exatamente naquele país onde se diz que não se edita lei, foi o país que editou lei. Perfeito. Né? Editou a lei ABC, né? Que, na verdade, ela significa, no A, se o trabalhador tem condições de interferir naquele tipo de atividade, no B, se aquela atividade corresponde à atividade normal da empresa, e no C, eu não me lembro o que significa, mas seriam requisitos relacionados à relação de emprego. Então, respondendo essas 3 perguntas do ABC, você chega à conclusão se ele é ou não empregado. A nossa CLT, ela é clara quando ela diz que trabalhador, empregado, é aquele que tem em relação ao empregador não apenas subordinação, que tem em relação ao empregador, dependência econômica. Dependência econômica, recebe dele salário, ou seja, assalariado. Né? E essa dependência econômica, que vem da doutrina italiana de Barassi, ela significa, na verdade, você não ter acesso ou controle ao meio produtivo. Então, a pergunta que eu faço, respondendo a sua pergunta, claro, é a seguinte: se o trabalhador do aplicativo for excluído do aplicativo, ele formou clientela? Ele não foi demitido? Não, ele foi excluído clientela do aplicativo. Mas isso não é demissão? Ele formou clientela? Formou, ele forma carteira. Não, ele não formou clientela. Não, mas ele forma carteira pro Uber. Não, quem formou a clientela foi o aplicativo. O aplicativo. Ah, não, mas sim, ele contribuiu para a formação. Não, ele contribuiu para a formação, mas ele não formou. Então, ele fica excluído do mercado. Perfeito. Se ele fica excluído do mercado, ele não tem acesso nem controle do meio produtivo. Excelente então, percepção. pela CLT, eu nunca tinha ouvido. Também não. Ele é economicamente dependente. É o que a gente chama de subordinação subjetiva. Uhum. Agora, além da subordinação subjetiva, tem a subordinação objetiva, que ela é mais fácil de você pensar que o sujeito é empregado ou não pela objetiva. É dizer, ele recebe ordens, ele pode ser penalizado, mas isso daí, para a CLT, é desimportante. Importante para a CLT é a dependência econômica. Sim. Né? Essa é que é importante para a CLT, é o que está na CLT. E nós estamos muito ligados ao que não está na CLT, que é o acatamento de ordem, poder de ser penalizado, sim, etc. E tal. Está na CLT poder ser penalizado? Está. Mas isso daí é uma situação circunstancial. O TST tem... Eu tenho que acompanhar... Bom, respondendo... Tecnicamente, né? Respondendo, em relação às decisões judiciais. Respondendo a sua pergunta, ou não. Eu vou te fazer uma outra. Ou não. Se o teu cabeleireiro do salão de beleza sair do teu salão e for para outro, você faz o quê? Acompanho. Você acompanha a saída. A clientela acompanha. Acompanha. Ou seja, pouco importa qual é o salão de beleza, você vai atrás do trabalhador. Perfeito. Isso acontece com o motorista de Uber? Não, nós não sabemos nem quem é. Exatamente, não sabe nem quem é. Eles blindam até a informação dele. Exatamente, não sabe quem é. E a evolução... Isso quer dizer, então, que autônomo ele não é. Concordo, também não. Ele não é autônomo, ele é dependente. Com certeza. Ele é dependente economicamente. Ele não é autônomo.
Claro. Isso daí não há dúvida. Agora, ele é empregado? Essa é a grande questão. Uhum. Existe uma situação intermediária que, por exemplo, o Reino Unido reconhece, dos chamados trabalhadores parasubordinados, em que eles têm alguns direitos, mas não todos. Perfeito. É isso. Né? E nós temos aqui no Brasil uma outra situação do trabalhador avulso. Ele trabalha para vários empregadores ao mesmo tempo. Sim. Só que me parece que ele não é avulso, porque, embora você tenha uma clientela variada que pede na plataforma, quem controla, na verdade, a distribuição do serviço é... Quem é que controla a distribuição do serviço? É o controle, é a plataforma. Então, a plataforma é a controladora da distribuição do serviço, que pode, inclusive, excluir o sujeito da plataforma. Perfeito. Então, a minha ideia se feria a essa, sem dúvida nenhuma. E a competência para determinar isso? A gente tem visto uma divergência tanto do TST quanto do STF, né? Então, tá tendo o STF decidiu uma determinada questão. Cada processo é um processo. Uhum. Eu já tive aqui processo de Uber, que eu decidi que o sujeito não tinha razão, que prevalecia a decisão de primeiro grau. Perfeito. Que não tinha dado o reconhecimento do vínculo. E já decidi processo que se deu o reconhecimento do vínculo. Cada processo é um processo. Eu não sei que processo foi esse que chegou no Supremo, para o Supremo comparar o motorista de Cabify a motorista de carga de caminhão. Né? Porque o passageiro é carga. E o motorista de carga do passageiro. Quer dizer, alguma coisa houve nesse processo que levou o Supremo Tribunal Federal a essa decisão. Eu não sei o que foi. Uma situação que eu acho também, ministro, o que diferencia, desculpa, doutor Mário, só para não perder o raciocínio, o que diferencia a pessoa, o Uber, que teria esse vínculo e o que não teria? Qual que é a maior distinção entre eles, no caso específico? A mesma distinção que você tem em relação a um advogado que pode tanto ser empregado como ser sócio ou associado. É um sujeito que pode ser vendedor de uma empresa como empregado, como ele pode ser representante comercial de um determinado... A minha opinião, o que eu acho é o seguinte: colocaram, nesse caso específico das plataformas de mobilidade, nós vemos o seguinte: foram jogadas, nós desorganizamos. A tecnologia, e isso o senhor é uma autoridade nesse assunto, nós estamos misturando e nós estamos embaralhando todo o mercado, todas as relações sociais. Isso é um desafio enorme para nós. Uma das coisas importantes que eu quero falar sobre isso, para terminar em relação a esse assunto, é que você começou a jogar pessoas de toda sorte numa situação, nós já estamos, enfim, numa situação que a pessoa não é hábil a ser motorista. Isso nós vivemos o dia inteiro e corremos risco por isso. Porque antes, quem era habilitado era o taxista. Hoje não, hoje é qualquer pessoa. São pessoas que não têm habilidade na direção, que colocam em risco a nossa vida. Mário, olha só, no Reino Unido, né, principalmente Londres, o camarada fazia um curso de 2 anos para ele aprender todas as ruas, etc. e tal, e todos os caminhos, melhores itinerários e, da mesma forma, os horários de pico de trânsito, etc. e tal. Né? Hoje em dia você não precisa disso porque você tem um GPS. Sim. Então, acabou. Você elimina todo esse treinamento bacana que existia ano passado. Existia. Basta o cara saber dirigir, na verdade, ser um bom relações públicas, e aí ele vai ganhar dos taxistas. Agora, o taxista ele precisa pagar autonomia, ele precisa pagar o seguro do carro, ele precisa deixar o carro em determinadas condições. Ele precisa contribuir para o INSS de forma autônoma. Ele precisa ficar correndo pela rua para ver se alguém... e ele forma clientela. Ele é autônomo porque ele forma clientela. Esse daí forma clientela própria. Ele não depende realmente da plataforma. Então, você tem uma situação diferenciada. Agora, por que o Uber faz sucesso e as plataformas fazem sucesso? Pela facilidade que você tem de achar, inclusive em determinados lugares. Claro, utilidade. Então, todo mundo fala, não, mas olha só, Rio de Janeiro, não é difícil você sair na rua e encontrar um táxi.
Talvez seja difícil no horário de pico, talvez seja difícil na hora da chuva, num determinado momento em particular. Mas se você sair em Brasília para pegar um táxi, é complicado. Sim. Onde você vai pegar o táxi? Sempre precisou chamar pelo telefone. Sim. Né? Então, o Uber, num lugar como esse, ele vai fazer um grande sucesso. Então, a facilidade que você tem de procurar pelo aplicativo é que faz com que se tenha sucesso. Agora, o trabalhador nunca foi feliz com a tecnologia. A tecnologia nunca foi favorável ao trabalhador. Nunca, nunca, de jeito nenhum. A tecnologia nunca trouxe para o trabalhador o proveito que poderia trazer. Como diz Zygmunt Bauman, o problema não é a tecnologia, sim aquilo que a gente faz com ela. Com ela, exatamente. Né? O direcionamento que nós damos à tecnologia é que é importante. O trabalhador, para ter algum benefício com a tecnologia, sempre foi objeto de muita luta. Exatamente. Muita luta, muito tempo para ele conseguir. Né? E agora ainda tem o problema que espanta a todos. Né? Se você perguntar ao motorista de Uber, ele diz que ele quer ser autônomo, quer ser livre. Sim. Ou seja, ele está conscientizado de que aquela desgraça é boa para ele. É um processo de conscientização da desgraça. Que já houve no século XIX e que volta. Isso com todas as forças hoje. Né? O trabalhador está mais preocupado em comprar um iPhone para pagar em 25 vezes do que botar comida na mesa. Ou um plano de saúde. Pois é.